amor e o ministério. Eu não quero falar para pastores, não quero falar para obreiros, não quero falar para líderes, quero falar para os cristãos, para todo cristão, porque todos são chamados para o ministério. Ninguém é chamado para ser assistente, ser cliente de igreja, assistente de culto. Ninguém é chamado para ser apenas espectador e pessoas que aguardam a vinda do Senhor Jesus apenas. Nós somos chamados para fazer algo diferente neste mundo, que é dar testemunho de Cristo em todos os aspectos, inclusive colocando obras na nossa fé e levando o amor de Deus ao próximo através de ações, de palavras, através de atitudes que possam fazer grande diferença e um testemunho verdadeiro de que o cristão é um embaixador que fala da parte de Deus. O cristão é o braço de Deus que chega nas pessoas. O cristão são os pés de Cristo que chega na casa das pessoas. O cristão é a mente de Cristo que revela os seus pensamentos às pessoas. Então isso tudo é ministério. Isso tudo é ministério e nós não podemos ficar apenas como espectador, de buscar uma bênção, de ir à igreja, de cumprir uma obrigação. Para com isso, irmão, para de ser religioso e vamos ser ministros de Cristo. Vamos lá? A palavra de Deus diz: no amor não há medo. 1 João capítulo 4, versículo 18, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós dizemos que a vida, ela pode ser vivida no amor ou no medo. É aquela história do bem e do mal, das forças antagônicas. Você está no bem ou está no mal? É Deus ou diabo? E aqui nós vemos de uma forma mais bíblica, amor e medo. Às vezes a gente põe muita religiosidade nessa questão, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Nem sempre é o diabo, mas é o medo, é o diabo do medo que está no coração, é o demônio dos fantasmas que estão na mente das pessoas, que bloqueiam as pessoas de fazer aquilo que devem fazer. Então, olha só, no amor não há medo. No ministério é a mesma coisa. Se você ama a Deus, se você ama a Deus, você tem vontade de manifestar Deus às pessoas, e isso chama ministério. O ministério, segundo Coríntios capítulo 11, verso 2, deve ser feito com zelo. O apóstolo Paulo diz assim: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. E eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Olha, essa palavra é muito forte, porque está dizendo assim, traduzindo isso para o nosso dia a dia, está dizendo que nós precisamos ser zeloso, ciumento das coisas de Deus, para apresentar a Deus as pessoas como uma virgem, como uma pessoa que está preparada para um encontro com Deus. E Paulo chama isso de ser zeloso. Eu tenho zelo de vós. Então, o ministério deve ser feito com zelo, pessoal. Olha, quantos desmanzelo nós temos hoje. Pessoas fazem o que quer, quando quer, do jeito que quer. E ministério não é assim. Só tem um jeito de fazer o ministério, de realizar o ministério. É fazê-lo do jeito de Deus. Do jeito que a palavra de Deus ensina. Fazer com a intenção
de fazer o melhor e com a intenção de apresentar as pessoas, proteger as pessoas, de levar as pessoas a compreender o verdadeiro sentido do Evangelho para ser apresentada ao Senhor. E isto Paulo disse ser uma prioridade do seu ministério, ser zeloso para que as pessoas sejam apresentadas ao Senhor como uma noiva preparada. Olha que coisa linda isso daqui. Em segundo lugar, eu quero colocar aqui que é importante a gente se revestir da dedicação. A palavra dedicação é a palavra intensidade, envolvimento, é a palavra que nos leva à doação. É preciso ter esse sentido de doação. Olha, eu quero ler um texto que Paulo, escrevendo, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, diz: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, compelido, tal, ele vai falando aqui, ele diz, verso 24, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o meu ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Que coisa linda. Paulo disse, não tenho a minha vida por preciosa, mas a dedicação está ali. Primeiro lugar, a obra de Deus. Primeiro lugar, aqueles que Deus quer alcançar. Primeiro lugar, a palavra de Deus. É isso que é dedicação. É preciso ter dedicação. Não é um dia por semana, não é um dia por mês. É sempre, todos os dias você precisa estar dedicado. Dedicado a Deus, dedicado às pessoas. E outra palavra que é importantíssima, que revela o amor para com o ministério, é a palavra integridade. E Paulo escreveu a Timóteo, na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, ele diz o seguinte, que a palavra de Deus é proveitosa. Vou ler para você, diz aqui, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Outra versão diz que para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra, é preciso ter caráter, irmão. Irmã, ministério não combina com falta de caráter. Você apresenta Cristo ou você apresenta o outro. Através de um caráter defeituoso, você jamais pode apresentar a Cristo. Então, Paulo disse, aprofunde-se na Escritura, porque ela vai te tornar apto, perfeito, preparado para transmitir o ministério. E, finalmente, a unção de Deus. O apóstolo Paulo também, a 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, diz, as palavras da minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Tem muita palavra bonita sem poder. Tem muito discurso eloquente sem unção. E é importante você está envolvido no ministério, está levando uma palavra para a pessoa, não só você que prega no púlpito, não, mas que você fala do evangelho, você está pregando. É preciso falar para o coração, não apenas palavras persuasivas de sabedoria, discussões, palavras filosóficas que justificam as coisas, mas palavras que tocam o coração.
Tem muita gente ouvindo com a cabeça e muita gente falando com a cabeça. E sabe, isso não dá resultado algum. O que dá resultado é você ouvir com o coração, mas também falar para o coração. Tá aí, meu irmão. Você ama o ministério? Então você precisa ser zeloso, dedicado, íntegro e ungido. Deus te abençoe.